Demolindo a doutrina do juízo investigativo de 1844. Estarei apresentando a partir deste vídeo uma série de outros vídeos, onde vou apresentar algumas argumentações contra esta doutrina peculiar adventista chamada de juízo investigativo. O pano de fundo que eu tenho esperança de poder servir ao Senhor e alcançar é naquilo que Jesus disse em João 8, 31 e 32, onde ele disse o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então nós percebemos aqui que Jesus fala de uma libertação na medida que permanecermos em sua palavra. Assim, eu creio que os adventistas precisam da libertação de alguns falsos ensinos, e um deles é esse intitulado Juízo Investigativo. Esta série de vídeo não vai seguir rigorosamente, digamos assim, uma sequência, né? Mas estarei reportando a esse assunto em outros vídeos, até que possamos aí de alguma maneira tocar em todos os campos minados, né, deste assunto, e assim conversar tanto com aqueles que são cristãos e aqueles que mantêm essa doutrina, creio eu, ser uma doutrina deturpada. Vamos, hoje, eu vou aqui mostrar para vocês 3 aspectos inicial como introdução desta série, tá? Vou rapidamente mostrar o que é essa doutrina, a importância dessa doutrina para a Igreja Adventista e também o que eles deveriam ou eles devem provar para que essa doutrina seja bíblica, tá? Então vamos começar aqui. O que é de fato essa doutrina, né? Então eu vou começar lendo a crença fundamental de número 24, é uma crença adventista oficial, a crença adventista oficial, seria aí o seu credo ou a sua confissão de fé. Abre aspas. Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessor por ocasião de sua ascensão. Até aí, tudo bem. Continua. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue dos sacrifícios de animais, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dormem em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte da primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, nele preparado para a transladação ao seu reino eterno. Até aqui, acredito que temos uma ideia aí, digamos, geral dessa crença fundamental, né? Vou ler ainda outras partes, agora no livro O Grande Conflito, né, na página 420, nessa edição que eu tenho, tá? No livro O Grande Conflito, diz assim, que o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai.
Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Continuando ainda, na página 421, os que seguiam a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. Agora, página 489. Página 489 diz assim, Ellen White no Grande Conflito. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele prescrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Em resumo, essa doutrina, ela diz que em 1844 Jesus começou outra fase de seu ministério celestial. Ele começa a então averiguar os registros sobre a vida de todos os que morreram, e também até alcançar aí o exame da vida daqueles que estão vivos, e isso culmine no seu retorno. Portanto, essa é uma obra de investigação da vida de todos, vivos e mortos, até a volta de Cristo, iniciado em 1844, e ali, mediante essa investigação, o indivíduo vai receber o seu quinhão, ou vida eterna ou destruição eterna. Então, de forma geral e resumida, é isso. É claro que tem muita coisa que eles vão dizer e que nós vamos examinar nos vídeos, tá? Mas a crença fundamental de número 24, em linhas gerais, resume bem assim. Qual é a importância dessa doutrina para os adventistas, tá? Eu vou ler para vocês, na página 454 aqui do Tratado de Teologia, o que eles dizem, tá, sobre a importância dessa doutrina. Então, escute. A doutrina do sacerdócio de Cristo, em conjunto com a interpretação profética de Daniel 8,14, fornece uma identidade histórica à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para os adventistas, seu movimento não é acidente histórico, mas resultado da especial intervenção de Deus nos empreendimentos humanos. O cumprimento de Daniel 8,14 em 1844 valida a presença dos adventistas do sétimo dia no mundo, e principalmente na comunidade cristã. Assim como o início do ministério celestial de Cristo coincidiu com o derramamento do Espírito Santo, assim o começo do antitípico dia da expiação coincidiu com o nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Tratado de Teologia Adventista, página 454. Então, observe aí que é importante, tal como o início da Igreja de Jesus, teve o derramamento do Espírito, assim também o começo do dia da expiação, da segunda fase lá, coincidiu com o nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos lá, Ellen White também falando sobre a importância dessa doutrina. Ela diz, no livro O Grande Conflito, tá? Livro Grande Conflito, página 423. Eu já tenho anotado aqui, eu vou ler. O assunto do santuário foi a chave que desvendou
o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigia o grande movimento do advento. Tá? Então perceba aí que ela fala que esse assunto do santuário desvendou até mesmo o mistério do desapontamento. Né? Bom, continuando, agora eu vou mencionar aqui o que um teólogo adventista, né, o Goldstein, diz aqui nesse livro. Eu tenho um outro vídeo aí no canal sobre a obsessão adventista, onde eu mostro várias citações desse autor sobre a importância de 1844. Hoje eu vou só mencionar uma. Tá? Então ele diz assim: os ensinamentos sobre 1844 provam, além de qualquer dúvida, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que essa mensagem é a verdade presente. O juízo investigativo de 1844, mais que o estado dos mortos, o sábado e a segunda vinda, estabelece a validade do adventismo. Então, essas três citações deixam muito bem claro que essa doutrina é importantíssima, tá? Tanto para o surgimento, para a história, para a manutenção, digamos, a manutenção profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, com essas informações eu quero aqui apresentar o seguinte: o que é que os adventistas precisam provar, certo? Com base em Daniel 8:14, para que então essa doutrina seja, digamos aí, biblicamente legítima. Bom, eu anotei algumas coisas, é claro que na sequência dos vídeos eu vou apontar outras, mas o que me veio à mente, no que eu anotei aqui, é o seguinte, né? E para provar tudo isso que eu vou mencionar aqui, quem lê alguma obra adventista percebe o malabarismo, né? Onde eles puxam textos, né? Colocam textos, né? Lançam inferências, a partir das inferências eles então constroem deduções, né? Há um remendo completo de intenções em torno dessa doutrina, que nós vamos trabalhar de forma específica nos vídeos desta série. Tá? Então, primeira coisa que os adventistas precisam provar é o seguinte: que os 2.300 dias começam em 457 a.C. Tá? A primeira coisa que eles precisam provar. Segundo, eles precisam provar que o contexto de Daniel 8, favoreça a interpretação do juízo em 1844, né? Tem que ter isso presente no contexto. Qualquer interpretação bíblica, ela vai partir sempre do que o texto significa dentro do seu contexto. Tá? Continuando, terceira coisa que eles precisam provar. Eles precisam provar que o chifre pequeno que surgiu de um dos 4 ventos, né, seja Roma, né, um daqueles pequenos chifres que surgiu entre um dos 4 ventos, né, que para mim, na verdade, seriam os chifres, mas tem uma polêmica aí para ser tratada, que nós vamos falar sobre isso. Quarta coisa que eles precisam provar, que os 2.300 dias são 2.300 anos, né? Eles precisam provar isso, né? Não é simplesmente falar, a regra é trocar um dia por um ano. Não, nós precisamos ver se o contexto ou essa profecia exige essa, digamos, regra. Será que é uma regra mesmo para ser aplicada aqui? Eles precisam provar isso. Outra coisa que eles precisam provar, e com muito malabarismo, é que a desolação do santuário, a impureza do mesmo, o que aliás, que causou a desolação do santuário, ou a sua impureza, né? A gente precisa, já que eles falam, né, a questão da impureza, dos pecados, a gente precisa ver ali o contexto de Daniel 8, o que é que causa, né, a desolação ou a impureza daquele santuário. Tá? Vamos prosseguir aqui.
assunto que eles precisam provar. Eles precisam provar que a atual erudição veterotestamentária está toda errada, né? Ou seja, todos os eruditos hoje defendem uma interpretação de Daniel 8,14, né? E eles precisam provar que os eruditos estão errados. Eu vou examinar para vocês as objeções que eles lançam, mas eles precisam provar que estão errados. Ou será que todos os eruditos do Velho Testamento hoje possuem mais problemas com a sua interpretação do que Ellen White dá de Daniel 8,14, né? Então vamos ter que examinar isso daí. Sétimo, né? Em sétimo lugar, eles precisam também provar que, que no contexto de Daniel 8,8 apareça de alguma forma a obra de Cristo no seu serviço celestial, ou mesmo no seu serviço de redenção, seu trabalho expiatório. Tá? Eles precisam provar isso, não é dizer isso significa e isso está subentendido no texto, precisa provar, né? Ou seja, que de alguma forma a obra de Cristo está ali. Em oitavo lugar, eles precisam provar também que a data final dos 2.300 anos seja 22 de outubro de 1844. Então, eles precisam provar lá a questão de datas, né? A data inicial, se esses dias são dias simbólicos de anos mesmo, e, por fim, provar a data final. E encontrar isso tanto no texto, certo? Como no contexto. Em nono lugar, eles precisam provar que Jesus, desde sua ascensão, ficou cerca de 18 séculos no primeiro compartimento, certo? Eles precisam provar isso em Daniel, ou mesmo em qualquer outra parte da escritura correlacionada ali a Daniel, que Jesus ficou todo esse tempo no primeiro compartimento, já que aí, lembramos, né, o santuário tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Então, eles dizem que Jesus começou o trabalho no segundo compartimento a partir do dia 22 de outubro de 1844. Prove, então, isso, que Jesus ficou no primeiro compartimento, né, todo esse tempo. Vamos ter que averiguar isso. Em 10º lugar, que essa profecia tem alguma ligação com um julgamento antes do retorno de Cristo, certo? Já que é o juízo investigativo que precede a segunda vinda de Cristo, eles precisam provar que isso está presente ali no texto de Daniel 8 ou em qualquer outro texto, já que eles começam a contrabandear, né, textos fora de contextos para servir do malabarismo hermenêutico em Daniel 8. Por fim, né, o que eu anotei, que eu lembrei, como eu disse, vai surgir mais coisas, eles precisam provar como o diabo está envolvido nessa obra de redenção, né? Eles precisam provar, sabe por quê? Eles dizem que essa obra vai ter o seu fim quando o Satanás for então punido, né, pelos pecados, né, e dessa forma Deus cobrar dele tudo o que ele fez. Então, assim, eles precisam provar isso naquilo que o Novo Testamento constrói sobre a expiação, certo? Vamos examinar isso também, né? Olha, para concluir esse vídeo, eu venho dizer assim, que a doutrina do juízo investigativo, ela é inócua para todo mundo, menos para os adventistas, né? O que eu quero dizer com isso, né? Essa doutrina, ela só faz mal para o adventismo, só. E deixa eu explicar como, né? Primeiro, se essa doutrina fosse correta, ela não mudou nada para a Igreja de Cristo. Observem que ela não mudou absolutamente nada, né? A fé, a esperança, as convicções evangélicas, né? Quando eu digo as convicções evangélicas, eu estou dizendo as promessas do Evangelho, a obra do Espírito Santo, ela não mudou nada do que Deus fazia e prometeu fazer com o seu povo desde a ascensão de Jesus até 1844, e se comparar depois. Nada aconteceu. Nada, certo? Não tem diferença nenhuma.
Segundo, não há nenhum efeito, nenhum sentido, né, de tal doutrina. Essa doutrina ela não produziu nada, né? Primeiro que ela não muda nada para a igreja, ela também não produziu nada no mundo, certo? Nada. Eles vão, mas tudo que aconteceu, aconteceu lá no céu, né? Ok, mas não há nenhum resultado, nenhum sinal desta doutrina. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele derramou o Espírito Santo, né? Então ali houve sinais. Quando Jesus morreu, escureceu, né? Houve sinais. Enfim, mas o que essa doutrina sinalizou, né? Em absolutamente nada, né? Queria abrir uma nota de rodapé aqui até de forma provocativa, né? As Testemunhas de Jeová têm uma doutrina semelhante, que é a presença invisível de Cristo a partir de 1914. Eles, pelo menos, apontam a Primeira Guerra Mundial. Naquele ano aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Mas aí eu pergunto para os adventistas, o que essa doutrina provocou, né, de 1844, né? A única coisa, talvez conhecida, que aconteceu aí em 1844 foi a morte do Joseph Smith, né, o profeta mórmon, né? Mais nada. Vamos continuar aqui. Ela não muda, né? Como eu disse, ela não muda nada para a igreja, ela não sinaliza nada e ela não muda também nada para os crentes, certo? Os crentes, em sua comunhão com Deus, não se acrescenta nada para a vida deles espiritualmente falando, não tem nada, certo? É a mesma, certo? Então, uma coisa é o que Deus fez com a igreja, outra coisa é que essa doutrina não resultou em nada e também no particular dos crentes. Que mudança tem? A não ser que você ache que a sua e a nossa comunhão com Cristo agora, depois de ele entrar no suposto santíssimo, é melhor do que a dos crentes anteriores, né? Até melhor do que a comunhão dos apóstolos, né? O que seria, no mínimo, um absurdo, né? Então, assim, no particular, para cada crente, não mudou absolutamente nada, se essa doutrina fosse verdadeira. Se essa doutrina é falsa, né, como ela é, o grande problema é que ela se torna um grande perigo para o adventismo. Por quê? O Goldstein, nesse livro, ele diz que, e como eu li, se a doutrina de 1844 ela não for verdadeira, né, o que vai acontecer para a igreja adventista? Ela vai ser taxada como uma igreja falsa. Observe o que ele mesmo diz aqui no livro, na página 12 e 13, tá? Nesse livro aqui, né, sobre essa doutrina. Por isso que eu estou dizendo, ela é inócua para qualquer um, para todo mundo, e ela é perigosíssima para os adventistas. Veja, ele diz assim, a data de 1844, ou uma compreensão sobre a mesma, não nos salva. Mas, se 1844 não for uma data bíblica, nossa mensagem é falsa, somos uma igreja falsa, ensinando uma mensagem falsa e levando as pessoas por um caminho enganoso. Ou a data de 1844 é verdadeira e temos a verdade, ou é falsa e nós herdamos uma mentira e temos propagado. Olha só o peso disso. E aí eu convido você a refletir sobre isso. Então, nossa sequência, né, e nosso exame sobre essa doutrina, ela, mesmo que se ela não atingisse o seu objetivo e eu não conseguisse de maneira nenhuma provar que nenhuma das nossas objeções são sustentadas, certo? Vamos pensar que tudo o que eu disser sobre essa doutrina seja falso ou fale na refutação. O que vai resultar? Em nada. Em absolutamente nada. Agora, se um aspecto, apenas um, for suficiente, ela vai desmontar essa doutrina, certo? E aí torna a igreja adventista e a sua pretensão profética uma falsidade, o que eles realmente terão que encarar. Eu agradeço a Deus por você estar me ouvindo. Eu peço a você, por favor, que inscreva-se no meu canal, né, MCA Apologético.
Agradeço muito de coração ao pastor João Flávio, que constantemente tem postado no CACP, no canal do CACP, os meus vídeos, né? Ainda que temos, né, algumas perspectivas diferentes. E eu peço novamente que você me ajude fazendo, né, a sua inscrição no meu canal MCA Apologético. Eu geralmente não peço isso, mas eu espero que possa, de alguma forma, esses vídeos e essa reflexão ajudar você, bem como outros. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus.